Olha, a gente está de volta aqui com o nosso bate-papo, doutora Cíntia de Oliveira, né? A gente está falando de mitos e verdades com relação à gordura. Muita gente tem medo, né? Um grande vilão. Será? A gente já viu que não aí no primeiro bloco. Tem que ter cuidado com o exagero. A gente falou dos azeites, muita gente utiliza, até troca aquele óleo de girassol, né? Aí joga lá o azeite de oliva na panela. Isso é bom ou ruim? Bom. O azeite de oliva é uma excelente gordura. Existe um negócio que a gente chama que é ponto de fusão e estabilidade do óleo para cozinhar, quando ele é aquecido. O azeite de oliva, ele só perde um pouquinho do poder antioxidante, muito pouco, quando ele é fervido a mais de 200 graus por mais de 20 minutos. Ou seja, no fogão industrial, se você for fazer uma fritura por imersão, coisa que ninguém vai fazer. Com azeite de oliva, logicamente, né? Então, só nesse caso, a gente perderia um pouquinho das propriedades benéficas que são o poder antioxidante. Para você cozinhar na sua casa, refogar um alho, uma cebola, fazer um bife, o azeite de oliva é uma gordura perfeita, super estável. Outra gordura estável, o óleo de coco, né? Tem um ponto de fusão alto também, é uma gordura boa para ser usada. A manteiga, a banha, é uma gordura boa para ser usada monoinsaturada predominantemente, ao contrário do que pensam, né? Ela tem uma proporção muito parecida de mono e saturada, mas predomina a monoinsaturada. Então, são gorduras boas para cozinhar. Engraçado e interessante você falando tudo isso, eu fico lembrando aqui, inclusive a gente faz um programa para muita gente que tem aí um poder aquisitivo um pouco menor. A gente recebe mensagem das pessoas, muita gente falando, né? Ah, mas aí a gente até comentei sobre isso em outros programas. Para a gente ter saúde tem que gastar muito dinheiro. E aí a gente sabe que talvez é difícil competir, né, com essas informações e conscientização, prevenção, quando a gente tem aí um mercado que abastece de produtos e produtos, né? Verdade. A gente está falando de fast food, uma série de coisas. A manteiga é um pouco mais cara do que aquela margarinazinha que a gente compra. Exatamente. E aí as pessoas preferem optar pelo que é mais barato, aquele barato que sai caro no final das contas. Infelizmente. Então, isso é uma questão de conscientização. Você se alimentar bem é como você investir na sua saúde. Se você não investir hoje em comprando um alimento de melhor qualidade, lá na frente você vai ter um gasto, digamos assim, não é nem um gasto, é um custo muito maior, que não é só dinheiro, é qualidade de vida. Você vai ter uma série de doenças que vai te incapacitar muitas vezes até para o trabalho, né? Então, assim, margarina é um exemplo fantástico que você deu. Margarina em muitos países do mundo nem existe, porque é uma das piores gorduras que existe. Margarina, se você for ler o rótulo, é praticamente um plástico, não é um alimento. Né? Se você deixa fora da geladeira 30 dias, nenhuma mosca posa na margarina. Tem gente que come aquilo dali como se fosse... Aquilo é gordura vegetal hidrogenada, a pior gordura que existe, entendeu? É um produto altamente químico e processado, é muito ruim. Logicamente, a manteiga é muito melhor. Se a gente for ler o rótulo da manteiga, uma bem natural, só tem 2 ingredientes, que é creme de leite e cloreto de sódio, que é o sal. Então, é um alimento bem menos, né, natural, né? Não é nem processado. A gente falou dos excessos, mas aquela gordurinha da picanha, aquela gordurinha pingando ali, a gente pode comer tranquilo? Tudo depende do contexto da sua alimentação e da sua carga genética, digamos assim, né? Que nem eu falei. Algumas pessoas têm alguns polimorfismos genéticos que toleram pouca gordura saturada. Para essas pessoas, o excesso de gordura pode ser pró-inflamatório e pode não ajudar a emagrecer. Então, isso é muito individual. Se a sua alimentação é rica em produtos naturais, por exemplo, legumes, verduras, frutas, não tem nenhum problema você comer um pouquinho mais de gordura, porque a base da sua alimentação é saudável, entendeu? Quando você tem uma alimentação que a base é muito ruim, você come muito alimento processado, muito açúcar, muita farinha, muito pão, muita bolacha, muito biscoito, né? Produtos de má qualidade, se você começar a comer a gordura benéfica dos alimentos, você vai somar a quantidade de gordura com a ruim e a boa, e o resultado final certamente não vai ser legal. Entende? Você falou dos biscoitos, da bolacha, tem gente que é viciada naquele recheio, daquele biscoitinho, né, que todo mundo gosta. Aquilo ali parece que é pura uma gordura. É gordura vegetal hidrogenada. É a mesma coisa da margarina. É a mesma coisa. Outro exemplo bem típico, que as pessoas assim têm a ideia, né, pelo nome, bolacha de água e sal, como sendo uma coisa assim tão inofensiva, tão saudável. Ah, não, é só uma bolachinha de água e sal. Bolachinha de água e sal. Quando a gente está doente, é isso que a gente come. Mas, gente, lê o rótulo da bolacha de água e sal para você ver o que é. É terrível. É farinha, açúcar e gordura vegetal hidrogenada. É a pior combinação que pode ter, infelizmente. Talvez
talvez por isso... Ainda taca a margarina nela. Exato, ainda bota margarina. Esses alimentos são... Esses alimentos são muito baratos, incrivelmente. Porque para a indústria do alimento, isso é altamente lucrativo, não custa nada para Doutora, agora é engraçado, né? Que bom que a medicina está avançando, os estudos, as pesquisas. Você começou esse programa falando, né, de algo que aconteceu lá atrás, que vem se reinventando, né? Isso é bacana. A gente que é ser humano, população, a gente vem agradecendo. Agora sim, a Organização Mundial de Saúde até adverte isso em vários países. Aqui no Brasil já está começando essa conscientização. Para vocês que são estudiosos do assunto, isso é muito importante, né? Pessoas morrem. A nossa população está doente, né, Rani? Pelas diretrizes nutricionais equivocadas. Hoje já se sabe que aquela pirâmide, a famosa pirâmide alimentar, que infelizmente ainda é ensinada em muitas faculdades de nutrição, incrivelmente, aquilo está completamente equivocado. E é quase unânime entre os cientistas realmente assim de ponta, que mais estuda, é quase unânime que aquilo foi um grande equívoco. A base da pirâmide ser baseada em carboidrato refinado, macarrão, biscoito, pão, isso nunca deveria ter sido a base da alimentação para a gente, né? E cada vez mais, assim, hoje se vê que o alimento natural sempre foi no passado e deveria continuar sendo a base da nossa alimentação. Algo que a gente deve colocar em mente, né, ter a consciência, quanto mais natural o alimento, melhor para o nosso corpo. Melhor. Como a alimentação que se fazia antigamente, se ainda se faz no interior, né? Baseada em carnes frescas, em laticínios, legumes, verduras, frutas, grãos, né? Em pouca quantidade, né? Não é um exagero de carboidrato, como a gente fala, né? Em pequena quantidade. Isso é bom. Isso é saudável. Aí vai alguém olhar pra gente ali do outro lado e pensar assim, mas é fácil falar isso, né? Ou então, é fácil falar para quem tem dinheiro, porque é tão difícil, e a gente trabalha, a gente é mãe, mulher, bebê, não tem um tempo de fazer uma comidinha que presta e recorrem para aqueles congelados que a gente já falou, dos fast foods, os biscoitos, né? E assim, a gente, de todos os recados, os alertas, aí a gente falando de gordura, o que a gente poderia falar mesmo, assim, para a pessoa se tocar, porque eu acho que tem que se tocar com relação a isso. A verdade, Rani, tem a ver mais com consciência, entendeu? Porque dificuldade a gente vai achar sempre quando a gente não quer chegar onde precisa e fazer o que precisa ser feito. Se você faz a sua feira, basicamente, aos finais de semana, na feira de rua, comprando legume, verdura, vegetal, é a forma mais barata que você tem de comprar alimento. Sai muito mais barato do que você ficar comprando salgadinho, bolacha, biscoito em supermercado, refrigerante, que não é barato. Não é barato. Então, se a gente for ver no final do mês e a pessoa colocar na ponta do lápis o quanto ela gasta com esses produtos ruins, que lá na frente vão trazer uma série de prejuízos e ela vai ter que gastar muito mais comprando remédios, sofrendo, passando sacrifício, às vezes deixando de trabalhar, de produzir por sequelas de doenças. Então, é uma conta que fica muito fácil de você fechar. Então, investir na sua saúde é um investimento, não é um gasto, né? E não precisa ser caro. Então, é um mito isso. Se você comer a sua alimentação baseada em alimento natural, é muito mais barato do que o alimento industrializado e processado. Eu acho que a pessoa ela pode começar essa mudança de vida por pequenos hábitos, né? Por exemplo, eu sou prova real disso, eu já tirei o açúcar ali do cafezinho, já senti uma diferença. Já está economizando, não está gastando mais comprando açúcar. Uma diferença tremenda. Hoje eu não consigo tomar um café com açúcar. Olha que legal. Claro, açucarado. Né? Eu tenho certeza que eu estou fazendo um bem para mim. Você muda o paladar, exatamente. E é interessante que as pessoas associam tudo isso que a gente está falando aqui, infelizmente, até porque o nosso país ainda está longe de ser um país desenvolvido e isso parece que as pessoas olham de um jeito meio, parece que é frescura. Acho que a gente está fazendo frescura quando a gente fala de alimentação saudável, em fazer dieta, em querer comer bem, né? Colocar açúcar para lá ou então esconder mesmo de vez. Não tem que pensar assim, né, doutora? Existe assim uma quantidade absurda de estudos hoje mostrando que realmente a obesidade é a maior epidemia mundial, né? Então, hoje quase 40% da população mundial está com sobrepeso ou está obesa. E da obesidade advém uma série de doenças e um custo imenso para os sistemas de saúde em geral e para a vida das pessoas. Então, da obesidade vem a diabetes, uma doença
altamente incapacitante, né? Vem a hipertensão, vem a esteatose no fígado, a gordura no fígado, vem uma série de câncer, vários tipos de câncer estão relacionados com aumento de peso, AVC, que é o derrame. Tanta doença, né? Doença mental, neurodegenerativa, que poderia ser prevenido e hoje são consideradas doenças do estilo de vida. Então, se você tem um estilo de vida ruim, uma alimentação ruim, não importa que a sua genética seja boa, favorável ou desfavorável, o que faz você manifestar a doença é o seu estilo de vida. São doenças do estilo de vida. A gente já teve a oportunidade de falar isso em outros programas, com você, com outras médicas especialistas, e nunca é redundante a gente falar sobre isso. As pessoas têm preguiça de tomar água. Exatamente. E querem longevidade, querem ter a pele bonita, mas não tomam nem água. Tem que começar pelo mais básico, mais simples, dormir direito, o que a gente vive falando, né? Nossa, como interfere na sua saúde metabólica, na sua composição corporal, na sua sensibilidade à insulina. Dormir mal aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de obesidade, causa alteração na sua microbiota intestinal, que a gente já vem falando há tantos programas. São tantas consequências e às vezes é uma coisa tão simples de ajustar que basta a pessoa deitar um pouquinho mais cedo. Às vezes não é insônia, a pessoa não dorme porque se sobrecarrega ou fica na televisão, não está nem trabalhando, não está nem produzindo, né? Às vezes é só para ficar assistindo um programa, não dorme legal, né? No outro dia está cansado, não rende, não produz, e assim vai levando a vida num círculo vicioso sem se dar conta, né? Engraçado que as pessoas querem cuidar de outras pessoas, mas não cuidam de si mesmas. A gente está falando do autocuidado, como que isso é importante. Exatamente. Né? Antes da gente amar qualquer outra pessoa, a gente tem que se amar, cuidar do nosso corpo. Exato. A doutora Fernanda Pena sempre fala, se deem de presente aí um check-up, olha que coisa legal. Exatamente. Hoje é meu aniversário, eu vou me dar um check-up de presente. É isso que eu falo para todos os meus pacientes. Sabe quando que você tem que fazer seu check-up? No mês do seu aniversário. Você nunca vai esquecer. Então é um presente que você se dá, entendeu? Para comemorar exatamente renovar, mais um ano de vida. Como é que tá. Exatamente. E tal. É interessante. Invista em você. Você é o seu maior bem que você tem. Para a gente encerrar esse assunto, né? A gente sempre extrapola aqui o tempo, não tem problema, porque é muito bom a gente falar de prevenção, conscientização. Eu queria que você mandasse um recado, principalmente para quem está em casa. O recado é esse que a gente acabou de falar. Invista em você. Você é o maior bem que você tem. Tá certo. Doutora, mais uma vez, obrigado, sucesso. Obrigada. Olha, a gente fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e também pelo seu carinho. A gente volta em uma próxima oportunidade. Até lá.